Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz e muita harmonia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube para este quinto encontro, essa quinta live beneficente para a Fraternidade Sem Fronteiras. As nossas palavras iniciais são de gratidão a todos vocês que têm colaborado, têm divulgado, compartilhado os vídeos, convidando outras pessoas para que possam conhecer um pouco mais da Fraternidade Sem Fronteiras, além de, é claro, auxiliar dentro do possível. Aqui no nosso vídeo aparece o QR Code para aqueles que desejarem fazer alguma contribuição. Basta apenas apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai abrir então o aplicativo para que você possa fazer a sua doação. Há também outras maneiras de ajudar. No nosso chat ao vivo, nós temos ali colocado todas as contas da Fraternidade Sem Fronteiras, o número de Pix, que é o CNPJ da instituição, e assim unidos podemos fazer muito mais. A proposta deste trabalho, além de auxiliar a Fraternidade Sem Fronteiras, é também estudar sobre Jesus e os seus apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre o quinto apóstolo, Filipe, o apóstolo do bom senso. Para aqueles que ainda não conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras, nós convidamos para oportunamente acessarem o site. Ali vocês vão encontrar todas as informações a respeito da organização, que há 11 anos tem realizado um trabalho de auxílio, de dignidade à criatura humana, tanto aqui no Brasil quanto na África. O site está aparecendo aqui no nosso vídeo e você pode acessar posteriormente. Como sempre fazemos nos nossos encontros virtuais, nós gostaríamos agora de poder compartilhar com todos vocês, para podermos assistir juntos um vídeo sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje nós separamos um depoimento muito especial, muito comovente, que envolve o nosso coração de muita alegria, que é de uma das jovens que foi acolhida pelo projeto desde pequena e que agora ingressou para a faculdade. Este vídeo já foi gravado há algum tempo atrás, hoje ela já está bem adiantada na faculdade, mas vale a pena nós revermos a emoção, a alegria, a gratidão destes jovens que são acolhidos pelos nossos corações, já que todos nós fazemos parte desse projeto. Então fiquemos juntos para podermos assistir o depoimento da nossa querida Especiosa. Olá, chamo-me Especiosa Adriane Maggi, tenho 18 anos, entrei na fraternidade com 11 anos, quando abriram o primeiro centro na Barragem. Eu fui uma das primeiras crianças a ser acolhida pela fraternidade. Agora estou na universidade, sou a primeira universitária da faculdade, me sinto feliz por isso. Sou órfã de mãe, meu pai está vivo, mas não sei onde ele vive exatamente, mas ele está vivo. E sou muito grata à fraternidade, sou muito feliz por ser acolhida. Eu não sei onde eu estaria se não fosse pela fraternidade, eu não sei. Eu não sei descrever o que eu sinto pela fraternidade. Não sei, eu sei que eu sou muito grata. Eu
sou muito feliz por ser uma das acolhidas. Agradeço muito aos meus padrinhos que têm me sustentado muito. Nunca tem me faltado nada nos estudos, não me falta nada. Sou muito grata mesmo a eles, sou muito grata. Que Deus lhes abençoe para que possam continuar a ajudar mais crianças que precisam dessa ajuda. Eu sou muito feliz, eu sei dizer isso só. Sempre que nós assistimos esse vídeo, nós ficamos envolvidos pela ternura, pela gratidão dessas pessoas que são muito caras ao nosso coração. É muito bom quando nós fazemos a nossa parte, cada um, e juntos realizamos muito mais. Há inclusive um provérbio africano que diz que quando nós queremos ir depressa, devemos ir sozinhos. Mas quando nós queremos ir mais longe, precisamos estar juntos. Que nós possamos nos unir cada vez mais para que a organização Fraternidade Sem Fronteiras possa crescer e possa atingir os seus objetivos, estendendo o seu trabalho a tantos outros corações. Para nós nos harmonizarmos ainda mais com o trabalho dessa noite, antes de propriamente começar a falar de Filipe, o apóstolo do bom senso, nós vamos viajar agora na música, em um clipe musical que foi feito, realizado por uma cantora muito querida, amiga do nosso coração, da cidade de Malacacheta, no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, que tem feito um trabalho tão bonito na música, disseminando a arte por meio das redes sociais, por meio dos canais de divulgação. E hoje ela nos enviou esse vídeo para que nós possamos, com ela, meditar sobre o tempo. Uma música intitulada Nesse Tempo, com a interpretação de Priscila Fischer. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para podermos nos conectar com o divino e viajarmos pelas páginas do Evangelho. Vamos juntos. Tenta me chamar a atenção. Vi que tudo tem motivo para ser dentro do nosso coração. Da janela senti a brisa leve que a pressa não me deixa apreciar. Olhei pra dentro da alma do meu ser e do meu lar. Mas hoje eu sei que a vida é bem mais bela quando temos medo de perder. Também sei que o que vela meu sorriso é pra me proteger.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Priscila, dessa música que contagiou os nossos corações. Para você que está chegando agora no nosso encontro virtual, aqui na nossa tela está o QR Code para as doações à Fraternidade Sem Fronteiras. Caso você queira ajudar, aponte a câmera do seu celular e vai abrir uma tela para que você possa fazer a sua doação, ou então no nosso chat ao vivo estão sendo colocadas as contas da Fraternidade Sem Fronteiras, o Pix, que é o CNPJ da instituição, para que juntos nós possamos realizar um pouco mais. De acordo com a nossa programação e divulgação, hoje nós falaremos sobre Filipe, o apóstolo do bom senso. O nome Filipe, ele significa apreciador de cavalos. Era um homem muito simples, natural também da cidade de Betsaida, na Galileia, onde havia nascido André Simão Pedro. Acredita-se que ele tenha sido pescador, como os outros, mas também possuía uma grande afinidade como pastor de ovelhas. Era também uma profissão muito comum naquela época, os homens cuidarem dos rebanhos. E desde a adolescência, Filipe trazia dentro do seu coração um ardente desejo de conhecer a cordilheira do Horebe, onde, naquele local, no seu seio, com destaque, encontra-se o Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E na sua impetuosidade juvenil, Filipe, certo dia, tomou coragem e partiu para uma excursão. Ele desejava, com todas as forças do seu ser, conhecer aquele ambiente sagrado. E viajou muito, para poder chegar àquele local. E ao chegar de frente ao Monte Sinai, o seu coração disparou. Uma alegria sem par invadiu a sua alma e, é claro, o desejo ardente de subir com todo o fervor aquele local que há 1500 anos antes pôde receber Moisés, que ali recebera a tábua da lei, os 10 mandamentos. Filipe, nessa excursão, estava acompanhado de 2 amigos que começaram a subir com ele o monte, mas um monte muito íngreme, a subida muito sinuosa, muito difícil. Eles acabaram por desistir e Filipe decidiu ir sozinho, enquanto os companheiros iriam aguardá-lo no sopé do monte. E ele rompeu aquele penhasco com muita fé, esperando satisfazer aquele antigo ideal que era pisar onde havia pisado o grande profeta, o maior legislador hebreu que o povo havia conhecido. E foi justamente o que ele conseguiu, o que ele fez. Quando ele chegou no cimo do monte, ele sentiu uma emoção muito diferente. Parecia que o ar ali era rarefeito. Uma vibração estranha assomou seu coração. Ele dobrou os seus joelhos ao chão, as lágrimas escorriam por sua face. E aquele anseio de poder orar a Deus, de poder agradecer aquela grande oportunidade. E ele, enquanto orava, começou a escutar baixinho um cântico, um hino que cantava glórias a Moisés, pedindo aos homens que pudessem entender e praticar as leis que ali foram recebidas, que era a expressão das leis de Deus, para que a paz na terra, a glória de Deus se fizesse em toda a criação. E ele, à medida que escutava aquela canção, orou com mais fervor
E antes que ele pudesse terminar aquela sua conexão com o mais alto, à sua frente apareceu um espírito iluminado, porte muito esbelto, os olhos como dois astros iluminados, as vestes também resplandeciam, os pés descalços, e a voz muito calma, muito serena, a dizer: a paz seja contigo, meu rapaz. Filipe, diante daquela visão, estava estático. Ele só movia a cabeça e pensava consigo mesmo: quem será? Será que é Moisés? Será que é Ezequiel? Gabriel? Quem será, meu Deus, que aqui se encontra? Foi quando a entidade veneranda, iluminada, como se pudesse ler os seus pensamentos, como se pudesse perceber o que Filipe estava pensando, lhe disse: não sou quem pensas. Sou sim um enviado do grande profeta e um filho de Deus. Deves agradecer por estar aqui, buscando a inspiração para a sua vida. Mas em verdade eu te digo que o maior de todos os profetas já se encontra aqui na terra. Cumpre-nos perguntar se você está preparado, porque haverás de ser convidado para poder segui-lo. Podes, meu filho, conhecer muita coisa. No entanto, necessário se faz que conheças a filosofia mais bonita do mundo, que é a sabedoria espiritual. Desce agora, não fala nada a ninguém do que ocorreu contigo. Não te esqueças, porém, de que nunca estarás só na disseminação do bem. Agora, vá com Deus. Filipe estava boquiaberto. Ele não conseguia dizer absolutamente nada. Os suores embebiam todo o seu corpo. A sua fala não saía. Ele tinha vontade de agradecer, queria perguntar muitas coisas, mas não conseguia. E como por encanto, eis que aquela visão desapareceu. Filipe beijou o chão várias vezes e ele então recordou-se que era hora de voltar. Esqueceu-se do tempo que estava ali. E quando ele resolveu regressar, os companheiros que estavam esperando Filipe, lá embaixo no sopé do Monte Sinai, estavam muito preocupados, porque fazia 2 dias que ele havia subido e que eles não tinham notícias alguma. Aquele encontro, aquela situação trouxera tanta alegria para Filipe que ele não percebeu o tempo passando. E ele guardou dentro do seu coração esse segredo. Não compartilhou com ninguém, mas sentia na sua alma uma alegria sem par por ter tido aquele esclarecimento, aquele encontro singular. Filipe, ele muitas vezes deixava extravasar do seu coração os mais puros sentimentos de fraternidade. Gostava muito de auxiliar toda e qualquer pessoa que aparecesse em seu caminho, sempre disposto a fazer alguma coisa por alguém. E um dia, quando ele estava ali às margens do Mar da Galileia, ele encontrou um comerciante que estava descendo de uma embarcação. E ele percebeu que aquele comerciante já idoso tinha dificuldade de carregar tudo aquilo que ele havia trazido. Então, ele pediu para poder ajudar. E o ancião não se fez de rogado
e aceitou a ajuda do desconhecido. E à medida que Filipe ajudava o comerciante, aquele ancião fascinou-se com o jovem. O jeito dele conversar, muito amigável, muito prestativo. Filipe ajudou a carregar aqueles fardos para uma estalagem onde o comerciante ia ficar hospedado. E eles começaram a conversar, começaram a trocar experiências. Filipe, muito curioso, não parava de perguntar as coisas para o comerciante. O comerciante também queria saber sobre a vida de Filipe. Perguntaram sobre os feitos, sobre as crenças, e os dois puderam conversar por longo tempo. Podemos dizer que se tornaram amigos, embora não se conhecessem, estreitaram os laços de tal forma que o afeto despontou. E o comerciante, um homem desconhecido, acabou convidando Filipe para que à noite ele pudesse regressar, para que eles pudessem conversar mais um pouco. E o jovem aceitou aquela proposta. Quando chegou a noite, Filipe havia passado o dia todo pensando no que poderia perguntar àquele comerciante tão viajado, porque Filipe viajava muito pouco, teve essa experiência para ir mais distante, indo ao monte, a Cordilheira Horebe, no Monte Sinai, mas aquele comerciante com certeza tinha muitas histórias para contar, havia convivido com muitas pessoas, e ele ficou assim maquinando o dia todo no diálogo que poderia ter à noite. E quando chegou no horário que foi combinado, eis que Filipe foi recebido com muito carinho pelo comerciante, que o chamou para o seu quarto, para que eles pudessem conversar mais reservadamente. Filipe achou muito estranho, mas aceitou o convite. Quando eles chegaram no quarto da estalagem, o comerciante foi direto ao assunto. Meu rapaz, eu sei que você deve gostar muito de histórias. Eu sou um bom contador de histórias. Eu venho da Pérsia, essa é a minha terra natal. Há muitas histórias por lá que me fascinam, que me instruem. Meu nome é um pouco complicado, mas podes me chamar de Pontão. Eu vejo que você parece ser um jovem muito religioso. Então eu queria, se você desejasse, lhe contar a história de um mestre que veio libertar o mundo. Naquele momento, os olhos de Filipe brilharam. Ele sempre queria conhecer tudo o que estava ao seu derredor e, pelo bom senso, ele fazia as suas análises. Então, ele se fez ouvidos, ele quis realmente aprender, escutar aquele ancião, e o homem, então, muito entusiasmado, disse para Filipe: ele, esse mestre, nasceu na Pérsia. O seu nascimento ainda é um mistério. A sua vida é cheia de fenômenos e o seu nome é Zaratustra ou simplesmente Zoroastro. Eu tenho particularmente muito respeito por ele. Quando eu estou em dificuldade, cheio às vezes de problemas, eu apelo para o seu coração e eu sinto que logo sou ajudado. Ele realmente é uma alma iluminada. Zoroastro foi um discípulo, um profeta, que pôde acompanhar os passos de Jeremias, o grande profeta hebreu. E Zoroastro, logo que começou a realizar o seu trabalho, ele pregava a ideia de um Deus único, mas ele dividia essa divindade em 7 forças ou virtudes que faziam parte dos seus atributos: a luz eterna, a sabedoria onisciente, a retidão, o poder, a piedade, a benevolência, a vida eterna. E ele, Zoroastro,
trouxe luz para guiar muitas criaturas que estavam na ignorância. Também conta-se que o livro que ele escreveu gastou mais de 12.000 couros de vaca. Mas, infelizmente, a incompreensão humana fez com que esses escritos fossem destruídos, queimados. Quando Alexandre o Grande invadiu Persépolis, ele ateou fogo nessa maior riqueza que a Pérsia teve a felicidade de conquistar, pelas mãos daquele anjo que o Senhor do céu fez com que se tornasse um missionário. E dessas 12.000 páginas, ou melhor dizendo, desses 2.000 couros de vaca, restaram apenas alguns originais. Mas entre tantos ensinamentos, continuou Pontão narrando para Filipe, que ele nos deixou, podemos dizer que são essencialmente 3 mandamentos. Eles tocam profundamente o meu coração. O primeiro mandamento que ele deixou para todos nós foi pensar com justiça. O segundo mandamento, falar com justiça. E o terceiro mandamento, viver com justiça. A maior máxima dos seus ensinamentos nos dizia que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que é bom para nós. E não deveríamos fazer às pessoas aquilo que não é bom que façamos para nós mesmos. Eu tenho meditado de Pontão sobre isto, me esforçado para viver essa proposta em minha vida, muito embora nem sempre eu consiga, mas tenho me esforçado a cada dia. A história de Zoroastro ou Zaratustra era longa demais. À medida que Pontão ia contando, parecia que Filipe vivenciava aquelas experiências. E o rapazote, ele pensava consigo mesmo: como existem coisas belas no mundo que a gente muitas vezes desconhece. Mas o que ele achava mais engraçado de tudo aquilo é que à medida que Pontão contava sobre Zaratustra, parecia algo familiar. Parecia que esse homem de alguma forma fazia parte da sua vida. E na intimidade do coração, eis que Filipe dizia: permita Deus que eu tenha esses contatos com essas pessoas iluminadas de outras plagas, para que possa aprender com elas e possa largar as minhas experiências. Mal sabia Filipe o que a vida estava lhe reservando. Filipe foi para casa, despediu-se do companheiro, do amigo Pontão, e ali, quando ele deitou-se, o sono não vinha. Ele virava de um lado para outro na esteira, não conseguia pregar os olhos. Então ele resolveu sair da sua casa e ir andando ali nas margens do Mar da Galileia. Isso já eram altas horas da madrugada, quando ele resolveu entrar no barco sozinho, muito cauteloso. As águas do mar estavam bem calmas, o luar, as estrelas que aplacavam a escuridão daquela noite. E ele foi remando naquelas águas do Mar da Galileia, quando ele parou o barquinho e ficou ali contemplativo. Na sua mente só vinha aquela história narrada por Pontão. E ele começou a ver ali nas águas calmas do Mar da Galileia, por meio da iluminação artificial da lua, que a sua fisionomia estava refletida nas águas. Sua imagem estava ali, como se fosse um espelho. E ele foi atraído por aquela imagem. Ele ficou olhando para o seu rosto, ali nas águas do mar, quando de repente algo aconteceu.
Aquela imagem do seu rosto foi ficando distorcida, foi se modificando, e quando ele percebeu, já não era mais o seu rosto que estava ali. Era um homem de porte muito formoso, com os olhos muito firmes, os cabelos grandes, a barba respeitável, uma fisionomia muito serena, e ele escutou então uma voz a lhe dizer: eu trago-te a paz, e a paz eu quero que tenhas. Filipe ficou muito assustado. Imaginemos aquela situação, ele sozinho, ali no meio do mar, dentro do barquinho, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu a ninguém, mas a voz, ela continuou: Filipe, não perturbes o vosso coração. Eu sou Zaratustra. Aquela história que o comerciante Pontão te contou foi para alertar-te, para despertar o seu coração para algo do passado, dentro da tua consciência, ensejando que tu pudesses lembrar de mim. Tu viveste a minha época como dos mais ligados ao meu coração. E agora eu venho te falar com urgência acerca do que vais fazer, pois os céus te prepararam para uma grande missão. Tu vais acompanhar o Mestre dos Mestres, a estrela que há de brilhar em todos os corações. Eu também sou seu discípulo. Aceita o chamado daquele que te convocará, pois serás, dentre muitos, um dos escolhidos para poder seguir os seus passos. Conhecê-lo-ás pelos prodígios, pelo seu modo de falar, nunca antes operado pelos seres humanos. Ele fará andar os paralíticos, ele devolverá a vista aos cegos, ele lavará os leprosos, trará bom ânimo aos desesperançados, dará alegria aos tristes. E você será um convidado dele. Aceita o seu chamado. E à medida que Zaratustra falava, a emoção novamente veio ao coração de Filipe. E aquela voz foi ficando mais longe, cada vez mais distante. Aquela imagem que ele via ali refletida na água foi ficando turva, e ele escutou então as últimas palavras: espera, que a tua hora já está prestes a chegar. É muito interessante a preparação de Filipe para poder conhecer Jesus. Ele teve 2 momentos muito marcantes da sua vida. O encontro espiritual, ali no Monte Sinai, com aquele espírito que lhe trazia uma mensagem tão grandiosa, e agora a oportunidade de encontrar Zoroastro. Se ele havia perdido o sono, agora é que não veio mesmo. Mas a felicidade transbordava do seu coração. Até que o dia raiou, o dia amanheceu, e Filipe estava embriagado de tanta felicidade. Ele já aguardava desde há muito tempo o Mestre. Aliás, todos os judeus esperavam o grande Messias, o homem que chegaria aqui na terra para libertar os corações e para trazer a grandiosa mensagem do amor. Diz o benfeitor espiritual Shaolin, pela mediunidade de João Nunes Maia, no livro Ave Luz, que quase todos os apóstolos de Jesus, eles tiveram encontros muito especiais com mestres, com personalidades da antiguidade, que vieram avisá-los a respeito do Messias. É como se fosse um preparo, uma semeadura que estava sendo realizada. Com Filipe
não foi diferente. E logo no início da vida pública de Jesus, eis que o mestre encontrou-se com Filipe, na cidade de Betânia, e ali dirigiu-lhe a palavra, dizendo apenas: segue-me. Foi uma palavra firme, amorosa, mas bem direta. E Filipe não pestanejou, o seguiu. Conta-nos a tradição que foi neste período que Filipe sepultou seu pai, e ele canaliza talvez a sua dor na alegria de ter sido convidado por Jesus a seguir os seus passos. É muito importante nós dizermos neste estudo que estamos realizando a respeito de Jesus e os apóstolos, que Filipe foi o primeiro discípulo a ser convidado individualmente. Porque os demais, os anteriores, eles foram chamados 2 a 2. Então, primeiro foi chamado André e Simão Pedro, depois foi chamado Tiago Maior e João, ambos pescadores, todos eles ali em Cafarnaum. E agora Filipe era chamado sozinho. E Filipe, ele possuía um grande amigo, daqueles amigos que todos nós possuíamos. O amigo morava ali naquela região, havia nascido em Caná da Galileia e se chamava Bartolomeu, também conhecido nas páginas do Evangelho com o nome de Natanael. E aquele encontro cativou tanto o coração de Filipe que na euforia ele queria contar, comunicar ao seu melhor amigo. E quando ele chegou na casa de Bartolomeu, ele deu a notícia: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, que os profetas anunciaram. É ele, é Jesus de Nazaré. E Bartolomeu começou a sorrir, muito cético. Disse o seguinte: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? E Filipe, com muito bom senso, ele se limitou apenas a convidar um amigo. Vem e vê com os teus próprios olhos. Aproximadamente alguns meses depois, Filipe incorporou-se ao colégio apostolar de Jesus. Primeiro foi chamado como discípulo e depois escolhido como apóstolo naquela manhã junto ao lago de Genezaré ou o mar da Galileia, quando Jesus, dentro do barquinho de Simão Pedro, foi nomeando, foi chamando aqueles 12 homens que seriam as suas testemunhas oculares, que acompanhariam de perto todas as andanças de Jesus. Quando Filipe teve o seu nome chamado, a alegria também invadiu a sua alma. Este apóstolo esteve presente em vários momentos, em vários fatos evangélicos, junto com Jesus. Algumas vezes, inclusive, o seu nome é citado em destaque pelos evangelistas quando narram esta ou aquela situação. Existiram, de acordo com os pesquisadores e os próprios relatos feitos pelos apóstolos, 2 multiplicações de pães e de peixes. Uma delas nós já podemos constatar e ver quando falamos a respeito de André, e a outra, uma outra multiplicação, está agora colocado como um destaque a figura de Filipe. Quando Jesus constata a situação de fome do povo que o seguia, em torno de 4.000 pessoas, ele dirigiu-se diretamente a Filipe e perguntou: onde nós compraremos pão para todos aqueles que têm fome, que desejam algo para comer? E Filipe lhe respondeu de forma assim muito rápida, mas muito temerosa: 200 denários, Senhor, de pão
não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Em verdade, Jesus queria, naquele momento, falar da partilha do pouco, para que cada um pudesse dar aquilo que possuía, e não em compra de pães especificamente. O pão que Jesus falava ou trazia era aquele que comesse nunca mais sentiria fome, ou a água quem a bebesse jamais sentiria sede novamente. Então Filipe estava nesse momento tão importante das páginas do Evangelho. Certo dia também Filipe, andando pelos arredores de Betsaida, nos ombros ele trazia um pequeno alforge. As ruas, bem cedo, já muito movimentadas, pelas notícias, inclusive, dos fenômenos realizados por Jesus, o povo sempre ficava em polvorosa, desejoso de ver Jesus, de tocar o Mestre. E Filipe, já apóstolo, andando para aqui e para ali, ele solfejava algumas de suas canções prediletas. Na mão, ele trazia uma bengala improvisada, um cajado, quando de repente ele parou de frente a uma oliveira, cuja sombra era muito convidativa, e ali percebeu que um ancião estava sentado, apoiado em um velho bastão. Os cabelos brancos, o rosto denunciava o maltrato, os olhos estavam um pouco apagados, e o discípulo e apóstolo de Jesus, com muito boa vontade, ele aproxima-se do desconhecido, ele quer ajudar, ele compadece-se do ancião, toca o Senhor de mansinho e diz: a paz seja contigo, meu Senhor. E o desconhecido, ele levanta a cabeça e ele responde: mas quem sois? Eu sou Filipe, um simples homem. Em que eu posso te servir? E naquele momento, para surpresa de Filipe, o homem começou a gargalhar. E Filipe, com muita paciência, porque ele estava aprendendo com Jesus a envolver as pessoas em ternura, fossem pessoas idosas, fossem crianças, mas aquele idoso, ele começou a praguejar contra Deus. E Filipe tentou manter a sua calma, a serenidade. E então perguntou àquele senhor: como te chamas? Podes me chamar de sultão, o lugar onde eu ansiei estar e nunca consegui. Pois bem, meu velho sultão, eu estou aqui para te falar de Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que talvez tu não soubeste procurar, um Deus que não persegue, que não calunia, que não ambiciona, não odeia, não rouba, não fala mal de ninguém, não desdenha, não é egoísta, não é orgulhoso. E naquele momento, o Senhor, que se autodenominou sultão, ele começou a gritar: esse Deus que tu pregas, ele não existe. E Filipe, muito calmo, disse: esse Deus, meu amigo, é o que existe. E eu poderei te levar, não a ele, mas àquele que o representa aqui na terra. O Messias, que eu estou tentando te revelar, te mostrar, e que eu tenho seguido seus passos. Esse de quem te falo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, o velho sultão, ele levantou-se com muita dificuldade e, apoiado no seu bastão, ele começou a praguejar, começou a gritar, começou a chamar Filipe de cão sem dono, que não tinha respeito pelos velhos que queriam descansar. E Filipe ficou atordoado com aquela situação, sem saber lidar com aquela experiência. Naquele mesmo dia, Filipe e Jesus tiveram uma grande oportunidade de poderem estar juntos, de dialogar. Jesus conhecia a intimidade do coração de todos os seus seguidores, sabia
que naquele dia Filipe tinha tido esse entrevero com o ancião, e Jesus, muito solícito, vem falar ao coração do seu apóstolo. Filipe, o apreço que devemos ter para com as pessoas deve caber na máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Recorda-te da lição, inclusive, trazida pelo aquele ancião que um dia te contou a história de Zaratustra, que ele também ensinava isso aos seus seguidores? Coloca-te no lugar daqueles que esperam teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre, meu filho, os conceitos da vida que abraçamos, eles são certos para as outras pessoas. Como o velho sultão, poderia ser conversado com ele sobre outros assuntos. Não era necessário levá-lo à irritação. Com pouco espaço de tempo, numa conversa, no diálogo, você ficaria sabendo da opinião dele acerca da vida espiritual, acerca dos conceitos que ele possuía da vida terrena, mas tu não fizeste isso. Fora logo ao assunto, trazendo esse desconforto. Nós não podemos, meu filho, impor a quem quer que seja o nosso ponto de vista. É preciso esperar que os corações abram as portas dos sentimentos. É preciso esperar, mesmo sendo convidado para adentrar o lar que não seja nosso, que o anfitrião seja cordial. Por isso, eu te aconselho, procura um pouco mais de meditação, procura a oração, para que o fanatismo não te perturbe a estrada. E abraça a Deus com todas as tuas forças. Espera, trabalha com muita fé, porque esse mesmo Deus vai te guiar os passos, os caminhos, para que você seja um homem reto, com reta justiça, com reto respeito e com reto amor. Naquele instante, Filipe abaixou os olhos e entendeu a grande lição, que também é uma lição para todos nós. Sabermos respeitar a opinião dos outros, o direito que as pessoas têm de aceitar ou não aquilo que nós acreditamos. É preciso trabalharmos no nosso coração, por meio do bom senso, aquilo que Filipe aprendeu com Jesus naquela noite, naquele diálogo que eles tiveram. Além dessas duas passagens que nós citamos, tanto da multiplicação dos pães e dos peixes que se encontra na Bíblia, como essa outra trazida pela espiritualidade por meio da mediunidade de João Nunes Maia, o encontro com o velho sultão, o diálogo de Filipe com Jesus, também Filipe aparecerá nas páginas do Evangelho, quando um grupo de gregos dirigiu-se a ele, pedindo que fosse apresentado a Jesus. E Filipe solicitou a ajuda de André, e juntos eles levaram os homens para conhecer o Mestre. E Jesus, quando estava com estes gregos e com seus apóstolos, ele disse em alto e bom som: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E eles escutaram aquele ensinamento, mas não entenderam muito bem o que Jesus quis ensinar. Durante a estada do Mestre aqui na Terra, no convívio com seus apóstolos, como este encontro que nós acabamos de citar de Jesus com Filipe, era muito comum Jesus tirar as noites para conviver com seus seguidores. Era o momento em que ele trocava experiências, que os apóstolos tinham ocasião de questionar a respeito da vida, dos ensinamentos que eles não compreenderam.
No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico, pelo espírito Neo Lúcio, nós temos muitos desses encontros ali relatados na casa de Simão Pedro, e o livro Aveluz, também já citado, de João Nunes Maia pelo espírito Shaolin, também há muitos questionamentos dos apóstolos em razão de muitos sentimentos, de muitas vivências que eles não sabiam compreender. E Filipe, naquele dia, ele estava envolvido por uma certa felicidade, porque Jesus iria conversar com eles à noite, e ele tinha no coração a certeza de que aquela seria uma grande oportunidade para ele poder conversar, perguntar o que ele desejava saber. E quando eles estão na casa de Simão Pedro, ali às margens do mar da Galileia, Jesus então dirige o olhar para Filipe, como se dissesse a ele sem palavras: pergunta, meu filho, que eu estou aqui para te esclarecer. E então Filipe, com os olhos brilhando, ele que havia tido aquela experiência com o velho sultão, já havia tido um grande aprendizado, ele ainda quer entender um pouco mais acerca do respeito, da tolerância. Então ele pergunta a Jesus: mestre, na linguagem espiritual, o que significa a tolerância? Porque às vezes eu me confundo por desconhecer os seus limites. E Jesus, muito amável, muito tranquilo, ele entende que aquela pergunta é muito oportuna, não apenas para esclarecer Filipe, como a todos que estão ali presentes. E Jesus vai dizer que a tolerância é um estado da alma que todos nós um dia deveremos conquistar. Ela tem múltiplos valores, mas denuncia também algum perigo quando mal vivenciada. Porque é necessário colocar sempre a razão, o bom senso em evidência, para que a tolerância ela não passe dos limites que lhe compete atingir. Quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia, diz Jesus. Então, tolerar sem conhecimento de causa é estimular muitas vezes os efeitos perniciosos, motivando o ambiente de conivência. Mas é preciso, entretanto, notar que desaprovar um ato alheio, ou mesmo desaprovar o nosso ato, não implica jamais em usar a violência, nem tampouco o escândalo, mas, através das atitudes, demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto. Pelas nossas próprias feições, ao conversar com alguém, é fácil notar quando nós não apoiamos tais ou quais atitudes, pela alegria ou pelo interesse que manifestamos pelos ideais superiores daquele companheiro que demonstra o seu interesse, que fala a respeito conosco de um determinado assunto. Então, se quereis viver em paz, diz Jesus, com os outros, com a vossa própria consciência, procurai, se já não fizestes, disciplinar a vossa tolerância, primeiramente para convosco, para depois com seus semelhantes, desde que façais isto, tudo com muito amor. Quando Jesus terminou, um silêncio pairava no ar, e os apóstolos puderam muito aprender naquela noite sobre a tolerância. Filipe vai convivendo com Jesus, vai depreendendo junto com ele muitos ensinamentos, até que chega o momento de despedida. Aquela última noite, aquele último encontro, que ficou conhecido como a última ceia. Nessa noite, nós já temos recordado algumas movimentações que foram ocorridas. A última ceia é um momento de muito aprendizado, onde Jesus traz ensinamentos grandiosos, não apenas para os seus seguidores, mas para todos nós, cristãos.
E Filipe, ele tem uma participação na última ceia, porque chega um momento que ele faz uma pergunta ou um pedido muito ousado para Jesus. Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Essa frase foi dita por Filipe ali no último encontro. E nós dizemos que é um pedido muito ousado, porque o Antigo Testamento excluía qualquer possibilidade de alguém ver Deus e permanecer vivo. Porque todos os relatos da teofania, ou seja, da manifestação de Deus em algum lugar ou para alguma pessoa, aquelas pessoas ficavam tomadas de pavor diante da possibilidade de morrerem. Então, como que os apóstolos, como que Filipe ousava querer ver o Pai? Mas Jesus, que estava aqui na terra para auxiliar a todos nós a entender as verdades da vida, ele busca naquele momento trazer a questão de maneira correta, numa perspectiva nova. Os discípulos, os apóstolos, talvez esperavam uma teofania, queriam ver a Deus. Mas Jesus intervém com algo tão simples. Ele coloca-se a si próprio como mediador para que se tenha a visão do Pai. E perpassando o olhar para todos que estavam ali presentes, diante dessa fala de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele então responde: mas eu estou tanto tempo convosco e não conheces o Pai, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu e o Pai somos um. Então, este ensinamento grandioso que Jesus nos traz, da unicidade de Jesus fazendo a vontade de Deus e por isso se vinculando a Ele, não que Ele seja Deus, como muitas tradições entenderam, mas Ele sendo a expressão da divindade aqui na Terra, por meio das suas atitudes, dos seus exemplos. Ele então nos ensina também a fazer essa comunhão, a entrelaçar os nossos corações na proposta do bem, para que a divindade também fale por nosso intermédio. Jesus é crucificado e após o dia de Pentecostes, naquele dia do sermão do Ide e Pregai, quando Jesus ascende aos céus, conclamando os seus seguidores ao trabalho, Filipe, ele então recebeu um chamado divino. Ele ficou envolvido com uma proposta de poder seguir na direção sul de Jerusalém. Ele não sabia explicar porquê, mas essa era a sua vontade. E ele sai sozinho, sem dizer nada aos seus amigos. E ele encontra, nessa estrada que ele segue, junto de um rio, um eunuco etíope, que era tesoureiro de uma grande rainha chamada Candace, da Etiópia. Ele vinha a Jerusalém para poder estudar as escrituras bíblicas. E quando esse eunuco se encontra com Filipe, os dois começam a conversar, e ele, o eunuco, ele lia um texto do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías, que falava da vinda do Messias, e ele não estava compreendendo aquela passagem evangélica. Então Filipe, muito feliz com aquele encontro, começa a contar para ele a vida de Jesus, dizendo tratar-se da confirmação das palavras proféticas de Isaías. Ou seja, o Messias que Isaías se referia já havia vindo à terra
já tinha falecido, crucificado pela incompreensão humana. E enquanto eles estavam ali conversando, se depararam ali com um rio de águas muito claras, o etíope pediu para que Filipe pudesse batizá-lo. E Filipe realizou seu pedido, como uma simbologia da sua conversão. Então, o eunuco converteu-se ao cristianismo e ele levou essa crença, ele levou esses manuscritos, ele levou essa conversa que teve com Filipe para a Etiópia e, segundo a tradição, ele converteu a rainha Candace quando chegou ali com aquelas boas novas, com aquelas boas notícias. Filipe também realizou um pouco mais tarde um trabalho maravilhoso na região da Samaria, que era uma das regiões mais importantes, onde moravam muitos babilônios, muitos estrangeiros. Samaria foi invadida várias vezes e ali houve uma miscelânea de povos, adoração de muitos deuses. Era chamada uma cidade da idolatria, principalmente porque em algumas regiões adorava-se o deus Baal, com todas as suas extravagâncias, em templos luxuosos. E Filipe, ali naquela região, ele haveria de ser o centro de forças renovadoras para que a mensagem de Jesus pudesse ser levada naquele local. Ele viu naqueles corações um ambiente propício para semear o evangelho, encontrando em muitos deles o agrado, a atenção. Era um povo muito sofrido, que ia aceitando pouco a pouco a claridade, e aceitando a mensagem do Evangelho como uma norma de vida, trazendo ao coração de Filipe muita alegria. Respeitando as crenças que ali eram estabelecidas, porque ele aprendeu a respeitar, como Jesus lhe disse, não ferir o direito do outro, mas ele exaltava sempre que podia o Deus dos judeus, com as prerrogativas que conhecia sobre essa divindade como Criador de todas as coisas. E a notícia correu de tal maneira do trabalho que Filipe estava realizando, que empolgou outros apóstolos, e Pedro, João, Tiago, eles vieram em seu socorro para poder ajudá-lo ali também na grande conquista da fé, na divulgação do Evangelho. Contam alguns historiadores que Filipe, em certa ocasião, ele foi obrigado a reverenciar o deus Marte, acendendo-lhe um incenso. Mas aconteceu algo muito curioso quando essa prática estava sendo realizada, porque atrás deste altar pagão, uma cobra picou o menino e matou o filho do sacerdote. E um desespero invadiu o coração de todos. Mas segundo a crença, ou segundo as tradições históricas, essa narrativa nós encontramos em pesquisas que realizamos, não foi um livro espírita, é uma narrativa histórica. Filipe ressuscitou essa criança que havia sido picada pela cobra. E esse fato, ele converteu também muitas pessoas ao cristianismo. Filipe, na época em que ele ficou ali na região da Samaria, ele morava em um pequeno sítio, onde alguns companheiros que tinham se convertido viviam com ele. Não se sabe ao certo quando Filipe se casou, mas ele se casou, deve ter ficado viúvo, porque a história não narra muito bem acerca dessa relação familiar, só conta que ele teve 4 filhas. Então, Filipe foi casado e teve 4 filhas. E nessa região, nesse sítio em que ele morava, chamado Sítio da Luz, nas noites memoráveis, eles se reuniam para poder estudar, para poder conversar a respeito do Evangelho, da presença de Jesus. E Filipe tinha naquela época mais de 60 homens que moravam naquele lugar. E como ele era um hábil contador de histórias, ele às vezes dobrava madrugada, falando com aqueles homens,
da presença de Jesus. E eles, os homens, ficavam super envolvidos, encantados. Mas o maior interesse que eles tinham era um dia ver Jesus. Porque Filipe narrou que Jesus apareceu a eles várias vezes, depois que foi crucificado, ele ressuscitou, conversou, dialogou com eles, trouxe mensagens, que havia aparecido inclusive a uma multidão. Então era natural que aquelas pessoas ficassem entusiasmadas que esse fenômeno pudesse se repetir, que eles pudessem também ver a Jesus. E no livro Jesus Voltando, o espírito Shaolin, também pela mediunidade João Nunes Maia, nos narra esse acontecimento tão belo, tão grandioso, que se deu num sábado à noite, quando todos estavam reunidos ali naquele sítio. Era o local onde eles se reuniam, era uma coberta nos fundos da casa de Filipe, de grandes proporções, improvisada, é claro, com bancos muito simples de madeira, as toras roliças que mantinham o telhado, e ali havia uma harmonia espiritual bem diferente de todas as outras vezes que eles estavam reunidos. E Filipe, ele começa a sentir uma grande saudade de Jesus e fala sobre ele com muito amor, conta as suas experiências e, de repente, eles começam a sentir, todos que estavam ali reunidos, um perfume que se espraia no ar. E era um perfume que Filipe já havia sentido muitas vezes. Então ele diz em alto e bom som: meus amigos, Jesus está aqui conosco. Ele está chegando. Vamos cantar hinos de saudação a Jesus de Nazaré. E eles começam a cantar os hinos daquela época, os salmos, quando de repente a presença espiritual de Jesus se faz e todos veem o Mestre. E ele diz: a paz seja convosco. Eu sou Jesus, aquele que vive para sempre e que deseja dar mais vida àqueles que se empenham em viver o amor. Naquele momento, Filipe ajoelhou-se no chão em pranto convulsivo. Todos que estavam ali presentes ficavam envolvidos, também se ajoelharam em reverência a Jesus. E o mestre, muito tranquilo e calmo, ele disse: amados filhos do meu coração, é com muita alegria que eu me faço presente diante de todos para comprovar a imortalidade da alma. Eu quero vos dizer que sou a hora de trabalhar. Se quereis, pegai no arado e segui-me. Eu vos digo que sereis perseguidos, levando o meu nome na cabeça, na língua e na vida. Mas se persistirdes até o fim, sereis recompensados nas glórias de Deus. Ficareis comigo no meu reino, onde existe a verdadeira felicidade, trabalhando com Deus dentro e fora de nós. Saibam, eu estarei sempre convosco. As lágrimas escorriam ali na face de Filipe, todos estavam emocionados. E Filipe, muito encorajado, muito feliz com aquela situação. Quando Jesus desaparece da mesma forma que surgiu, ele resolve trabalhar ainda mais. Ele quer ser o pastor daquelas ovelhas, impulsionando a todos, 60 homens, para o trabalho, que saíram a divulgar o evangelho. Então Filipe, ele vai ao Egito, ele vai à Etiópia, na África, ele ruma para a Grécia e ele passa a viver em Hierápolis com suas 4 filhas, que eram profetisas. As profetisas naquela época seriam chamadas médiuns de hoje. Elas tinham essa possibilidade com contato com o mundo espiritual. A história, conforme nós dissemos, não narra muito sobre a sua família. 2 delas tornaram-se muito respeitadas por suas previsões, e uma das filhas se chamava Léa, mas não se tem mais nada a respeito sobre a família de Filipe. Mas nos anos 80, por ordem do imperador Domiciano,
que governava, Filipe, ele foi aprisionado pelos seus inimigos. E ele foi enforcado ali na cidade de Herápolis, com aproximadamente, segundo dizem os historiadores, 87 anos de idade. Nós costumamos dizer que essas datas que citamos, as idades que trazemos, elas têm muitas vezes divergências e que o mais importante não é isto. O mais importante é a essência da história que muito nos ensina. As suas relíquias ou seus restos mortais seriam mais tarde transportados para Roma e foram colocadas juntas com as de Tiago Menor numa igreja chamada a Igreja dos Santos Apóstolos. No momento em que ia ser enforcado, Filipe não teve medo, porque a voz de Jesus ressoava no íntimo do seu ser. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Podem matar o corpo, mas não matem a alma. Deixo-vos a paz. Dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo só tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele retorna à pátria espiritual, com a consciência tranquila do dever cumprido. Filipe é mais um desses seguidores de Jesus, que nos deixa tantos ensinamentos, tantas lições, tantas meditações acerca da sua existência, para que nós outros, como seguidores de Jesus, possamos também fortalecer o nosso coração. Só temos a agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Como é bom nos reunirmos para poder estudar o Evangelho de Jesus. Ainda não terminamos, temos ainda a poesia que fala sobre a vida de Filipe, chamada Segue-me. Ela foi escrita por Charles Alexandre Simões Pires, intuído pelo Espírito Maria Dolores. É com essa poesia que nós vamos finalizar o nosso encontro da noite de hoje, para podermos agradecer por esses momentos que aqui tivemos. Mas antes, nós queríamos dizer aos nossos internautas que o nosso próximo encontro, nosso 6º encontro, será em torno da vida de Bartolomeu, o apóstolo da simplicidade. Você é o nosso convidado especial. Oportunamente, nós vamos divulgar pelas redes sociais a data. Para vocês que estão agora conosco nesse encontro, solicitamos, se gostaram, dê o seu like no vídeo. Isso auxilia para que outras pessoas possam assistir. Também, aqueles que estão pela primeira vez no nosso canal, inscrevam-se. Ative o sininho, as notificações, para que das próximas vezes, quando um dos nossos vídeos entrar no ar, você seja avisado pelo próprio canal. Todos juntos podemos fazer muito na divulgação do Evangelho. Compartilhem para que outras pessoas possam participar conosco. Agradecemos a todos que auxiliaram a Fraternidade Sem Fronteiras. Que Jesus os recompense, os abençoe. E finalizamos então com essa poesia que será como a nossa prece de encerramento. Uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Segue-me. Na cidade de Filipe nasceram Pedro e André, os pescadores irmãos, o lago de Genezaré. Um dia rumou Filipe em busca do monte Sinai, queria como Moisés a presença de Adonai. Acima caminhava o jovem, rasgando o penhasco a pé, para ver no alto do monte sublime mensagem de fé.
O maior dos profetas já se encontra encarnado. Pela boca do Messias, tu serás convidado. Já era chegada a hora, diziam as profecias, rompia-se nova aurora com o convite do Messias. Filipe, com seu bom senso, viu o Pai desencarnar. Jesus, naquele momento, escolhera para o chamar. Diante dos olhos do Mestre, segue-me, escutou somente, uma chamada de luz inconteste acendeu-se em sua mente. Filipe tinha um amigo chamado Bartolomeu, andava sempre consigo, um verdadeiro judeu. Mas quando contou, encontrei o arauto da fé, Natanael debochou, Messias de Nazaré. Ao lado de seu amigo, pôde seguir o rabi, queria doar-se ao mundo, entregar tudo de si. Certo dia, reunidos, no fim de um sermão, Filipe disse aflito: Mestre, disperse a multidão. Ajuntais tesouros no céu, quem divide não se arrepende. Por isso Jesus perguntou: quantos pães vós tendes? E agora 5.000, assentados em comunhão, Jesus o amor repartiu, dando pão à multidão. Até que na última ceia, antes do beijo que trai, Filipe roga a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Permanece conosco, quem ama nunca se afasta. Se nos revelares Deus, o Pai é o que nos basta. Lembrando os exemplos da véspera, de Jerusalém a Cafarnaum, Jesus esclarece aos amigos que ele e o Pai eram um. Sofrendo com o martírio e o testemunho de Jesus, Filipe deu a sua vida, deixando um rastro de luz. Entre os templos da Grécia, em Patras da Acaia, cumpriu a vontade do Pai, sem a qual não há folha que caia.